E aí, beleza? Vamos fazer aqui, né, apresentar umas possíveis soluções dessas questões aqui. Não vamos fazer todas porque é exercício para vocês, a gente escolheu algumas, né, as mais interessantes. Eu faço e o resto, ficam uns dois ou três aí, depois vocês fazem e mandam para mim. Se eu para tirar dúvida, né, se tiver alguma dúvida, me pergunta que eu tiro sobre elas. Então, bora ver essas questões aqui. Todas elas são referentes às propriedades de logaritmos, às operações entre logaritmos. Então, a gente viu operações entre alguns logaritmos, né? O do produto, do quociente, da potência, potência na base, e a mudança e a propriedade de mudança de base, que eu falei que era uma das mais importantes, né? Porque você tem a tabela decimal, então você pode usar, né, o logaritmo decimal, se você não souber calcular o outro logaritmo. A primeira, a gente tem o seguinte aí, determine o valor da expressão a seguir. Então, a gente tem quatro expressões para a gente fazer. A letra A pede para calcular o valor do log de 5. Né? Não se esqueça, não aparece a base é decimal, então é 10, o log de 200. Então, a gente pode aplicar aqui, ó, soma é produto. A gente pode transformar isso no produto. Então, a gente vai ter o log de 5 vezes 200, que vai dar 1.000. 1.000 a gente fatora, então fica o log 1.000. Para fatorar é só contar os zeros aqui, né? Então, o logaritmo decimal de 10 de 1.000 é igual ao logaritmo decimal de 10 elevado a 3. A gente faz aqui, o logaritmo da potência aqui. Multiplica o logaritmo aqui. Então, é 3 vezes o log de 10 na base 10. Quando o logaritmano é igual a base, o resultado é 1. Então, isso aqui é 3 vezes 1, que dá 3. A letra B, a mesma coisa. Só que aí você tem soma, e divisão. Então, você tem produto, produto e divisão. Aqui você já pode transformar em tudo uma coisa só, mas eu vou fazer por parte aqui para a gente entender. Primeiro vamos fazer a soma, que a gente transforma no produto, né? 300 vezes 50 vezes 20, menos o log de 3 na base 10. 300 vezes 50 vezes 20 dá 300.000. Então, menos o log de 3 na base 10. Fatora 300.000, ou se você quiser aqui, pode deixar assim fatorar mesmo. Então, primeiro aqui, a gente pode fazer a segunda aqui da divisão, né? Que a gente poderia ter feito aqui logo, colocado aqui a fração. Então, fica o log de 300.000 dividido por 3, que é mais fácil fatorar 100.000. 5 zeros, log de 10 elevado a 5. É a mesma coisa, né? O expoente do logaritmo nano multiplica o logaritmo. Então, isso é 5 vezes o log de 10 na base 10, que a gente já sabe que é 1, e 5 vezes 1 é 5. Aqui já é divisão, né? Tem o log de 24, o log na base 2 de 24 dividido por 3, que dá 8, fatora 8, né? Fatorando 8 por 2, dá 4, por 2 vai dar 2, que por 2 vai dar 1. Então, você tem aqui 2 elevado a 3, a forma fatorada do 8, né? Na forma de potência. Então, esse é um log na base 2 de 2 elevado a 3. Aí, aplica essa mesma propriedade que a gente tem feito no final aqui, multiplica aqui o logaritmo humano, né? O logaritmo. Então, isso é 3 vezes o log de 2 na base 2, igual dá 1. Então, isso é 3 vezes 1. E o último tem adição e subtração, então tem multiplicação e divisão. Esse 8 vezes 12,5 dividido por 4. A gente já vai fazer de vez, né? A gente já sabe o que deve ser feito. Aí, se quiser, você pode dividir logo, multiplicar e dividir, ou você pode fazer passo a passo. Multiplica 12,5 por 8, dá 100, divide por 4, dá 25. Então, você tem um log na base 5 de 25. Fatora 25, né? Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, se eu fatorar aqui 25 por 5, vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Que por 5 dá 1. Então, 5 ao quadrado. Então, tira o 25 e coloca 5 ao quadrado. E aí, a mesma coisa aqui, né? Faltou aqui, para deixa eu ver se entra aqui, entrou.
Então, a gente fatorou 5 ao quadrado. Aqui multiplica. Então, é 2 vezes o log de 5 na base de 5, que é igual a 5. 5 vezes 1, né? Porque aqui é igual a 1. Então, logaritmando é igual a base, base igual a logaritmando, então o logaritmo é igual a 1. 5 vezes 1 dá 5. Na questão 9, é bem parecida, porém ele coloca alguns valores aí. Ó. O log de A na base D é 6, o log de B na base D é 4 e o log de C na base D é 2. Não importa quais são os valores aí. Só que tem condição de existência aí, né? O A, o B e o C tem que ser positivo e o D, além de ser positivo, diferente de 1. Pede para calcular, na letra A, o log de A sobre C na base B. Isso aqui está errado. Então, aqui no log, pede para calcular na letra A o log de B, na base B de A sobre C. E na letra B, ele pede para calcular, aqui é B, né? Ele pede para calcular o log na base A de B vezes C. Então, bora fazer isso, né? Na letra A, cadê? Saiu, volta. Na letra A, vamos aplicar essas três condições aqui. Percebam que a base é diferente da base que aparece nas três, então provavelmente aqui, provavelmente não. A gente vai ter que fazer uma mudança de base, mas primeiro bora aplicar aqui uma propriedade, né? Deixa eu colocar aqui o log na base D, aqui, não B, né? O log na base B, deixa eu verificar aqui, é isso mesmo. O log na base B de A sobre C, a gente tem aqui uma propriedade para transformar em subtração. Isso aqui vai ser o log na base B de A menos o log na base B de C. Aí você não tem nenhum desses aí, todos eles estão em base D, então faz a mudança de base. Você faz a mudança de base, você tem uma fração. Em cima você tem um logaritmo na base que você escolher, nesse caso D, do logaritmando. E no denominador você vai ter o logaritmo na base que você escolheu a anterior, né, a de cima, tem que ser a mesma base, então nesse caso é D, da base do logaritmo anterior, que é B. Menos a mesma coisa aqui, vai ser uma fração. Em cima é o logaritmo, então log do logaritmando, que nesse caso é C, na base que você escolher, que é D, porque todos os outros estão em base D ali, né? Eu botei B aqui, D. E embaixo é a mesma base. D, só que aqui é a base do de cima, né? Que é B também. Aqui você tem esses logaritmos. O log de A na base D é 6. O log de B na base D é 4. Menos. O log de C na base D é 2. E o de baixo é o mesmo do anterior, é o log de B na base D. A gente pode fazer isso aqui, ó, já que os denominadores são iguais. 6 menos 2 vai dar 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o log na base B de C sobre A é igual a 1. Eu vou colocar aqui, não está aqui. Aí aqui é a mesma coisa, né? Primeiro a gente aplica a propriedade ali do produto, o logaritmo do produto. Isso quer dizer que o log na base A de B vezes C, a gente separa
Ali também está errado aqui, né? Não é esse aqui, já está dando resultado. Na verdade, esse aqui é esse resultado. Então, esquece aqui. O resultado a gente ainda vai achar. Primeiro a gente separa. O log na base A de B mais o log na base A de C. Aí você faz a mudança de base, porque os valores que a gente tem não é em base A, é em base D. Aí a mudança de base vai ser uma fração, vai ser a divisão entre dois logaritmos. O logaritmo de cima, na nova base que você escolher, que nesse caso tem que ser D, que é o que a gente sabe calcular. Do logaritmando B, embaixo, o log na mesma base da de cima, da base do anterior. Na base anterior é A. Tudo dividido em base D. Mais, aqui é a mesma coisa. Aqui logaritmando C e aqui base A. E os dois é o mesmo logaritmo na nova base, né? Que você sabe calcular, ou que já foi calculado ali, que é o D. Vou colocar aqui D, embaixo é a mesma coisa. Então aqui, o log de B na base D é 4. O log de A na base D é 6. Mais o log de C na base D é 2. E o log de A na base D é 6. Então, a gente pode fazer a mesma coisa, porque está igual, né? 2 mais 4. 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. Ficou a letra C aí, fica como exercício para vocês, tá bom? Na questão 10, ele te dá uma expressão com logaritmo e pede para você calcular o valor da expressão. A expressão é o log de 16 na base 2, vezes o log de 3 na base 4, vezes o log de 2 na base 25, vezes o log de 5 na base 3. Aí aqui você percebe o seguinte, que você vai ter base igual aqui, né? Tem algumas bases iguais, por exemplo, 2 aqui dá para colocar em base 2, esses dois não dá. Mas percebam que os valores aparecem ou na base, são os mesmos, a base, ou no logaritmano. 5 e 5 ali, 3 e 3. Perceba que como esses valores acabam se repetindo, né? 4, 2, 16 são múltiplos. 2, né? 2, 4, 16 múltiplos, 5, 25 múltiplo, 3 e 3 né? Múltiplo. Então, se a gente fizer a mudança de base aqui, a gente vai conseguir eliminar alguns desses logaritmos. Um logaritmo bom para a gente usar é na base 10, mas nesse caso aqui eu acho que você pode usar qualquer base que não vai fazer diferença nenhuma, que você vai conseguir eliminar, né? Já que você está trabalhando com bases iguais. Então vamos fazer isso aqui, fazer mudança de base aqui em todos eles. Então isso aqui vai ser o log de 16 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10, o log de 3 na base 10 dividido pelo log de 4 na base 10, o log de 2 na base 10 dividido pelo log de 25 na base 10, e o log de 5 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Aí aqui de cara a gente já percebe que dá para eliminar, como é produto, tá vendo? Então isso aqui você consegue eliminar com esse. É como se tivesse aqui um número dividido por outro número, já que o logaritmo é um número, né? Como se tivesse assim, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes, sei lá, vou botar os mesmos valores aqui, 16. E aqui embaixo aparece 2, 4, 25 e 3. Aí como é produto, 2 vezes 3 dá 6. Você simplifica e 2 vezes 3 dá 6. Então dá para eliminar isso aqui. Sobra 5, 16, 4, 25. Então vai sobrar o log de 16 sobre 4, o log de 5 sobre o log de 25. Porque esses dois aqui, né? O log de 3 e o log de 2 já eliminou.
Fatora aqui o 16, fatora o 25, né? E o 4 também. Potência, né? Na base, no logaritmando, então multiplica o logaritmo, então vai ser 5 log de 2 na base 10 e 2 log de 2 na base 10. E cá, 2 log de 5 na base 10. Aí você também vai conseguir eliminar aqui, ó. Então só vai sobrar 4 sobre 2, e aqui, quando o coeficiente não aparece, coeficiente 1. Então 1 sobre 2. 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 2 4, e 4 dividido por 4 dá 1. Muito rápido? Então depois você dá uma pausa no vídeo aí e dá uma olhada, né? Acho que passou muito rápido. E a questão 12 dessa atividade é a mais interessante, porque ele te dá... Espera um pouquinho aqui. Então, como eu disse, é mais interessante, porque envolve algumas ideias. Você tem o seguinte aqui. Você tem uma fórmula que calcula a área corporal, né? Digamos assim, o tamanho da pele da pessoa, né? Parte que cobre todo o seu corpo. E ele diz o seguinte, que a dosagem de um remédio que você dá a uma pessoa depende do peso e da altura dela, porque depende da área. Então, para você dar a dosagem, você tem que calcular a área dessa pessoa. Então, e essa dosagem é 1 miligrama para cada 100 centímetros quadrados. Onde P aqui é o peso, H a altura, o peso em quilogramas e a altura em centímetros. Ele disse e pede para você calcular qual é a dosagem que vai se dar para uma criança de 1 metro de altura e com 16 quilos. Você vai substituir aqui o peso por 16 e H pela altura, né? Nesse caso, 1 metro, 100 centímetros, e vai calcular. Puxa. E vai calcular. Aí ele diz o seguinte, para você considerar a tabela, onde você tem as potências de base 10 e os valores aqui do expoente. Além disso, lembrando que o log de 2 na base 10 é 0,30. Então, a gente vai substituir aqui. Vou colocar aqui mesmo. Não. Vou colocar aqui o log de A na base 10, que é o log da área, né, o logaritmo da área, vai ser igual a 425 vezes o logaritmo de P, só que P, o peso, nesse caso, tem 16 quilos, mais 0,7525, 725 vezes o log da altura, nesse caso a altura é 100 centímetros, é 1 metro, mais o valor de 1,84. Então vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Aqui dá para a gente calcular, né? Isso aqui também. Isso aqui dá para a gente fazer mudança de base, porque aqui é 16 na base 10, né? A gente tem um log 16 na base 10? Não, né? A gente tem um log de 2 na base 10. Então, bora fazer o seguinte aqui. Esse aqui a gente consegue calcular. Vamos fatorar o 16 e o 100 aqui. Então, fica 0,425 vezes o log. Dá para fazer sem fazer mudança de base. 16, fatorando 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 2 elevado a 4. Então, você tem aqui 0,425 vezes o log de 2 elevado a 4. Aqui o log de
725 vezes fatorar 100. 100 é mais fácil de fatorar, você vai contar os zeros. Então fica 10 elevado a 2. São 2 zeros. Mais 1,84. Aí aqui a gente aplica a propriedade do logaritmo na potência. Então isso vai ser, na verdade, 4 vezes 0,425 vezes o log de 2 na base 10, que a gente sabe quanto que é. Que a gente tem ali em cima. Mais 2 vezes 0,725. Poxa, 725 vezes... Opa, faltou 5 aqui. O log de 10 na base 10. Logaritmo igual... Logaritmando igual a base. Igual a 1. Então isso aí vai dar mais 1,84. Então isso aqui vai ser igual a... Vamos multiplicar logo tudo, porque a gente sabe que isso aqui é 0,3. 0,30, então é 4 vezes 425, 0,425 vezes 0,3. Então, fazendo isso aí tudo, deixa eu multiplicar aqui na calculadora para a gente ganhar mais tempo. 4 vezes 0,425 vezes 0,3. Deu 0,51. Mais. Aí aqui é 2 vezes o log, é 0,725 vezes 1, que é o log de 10 na base 10. Isso dá 1,45. Mais 1,84. Somando isso tudo, isso vai ser igual a 3,8. Então você tem o seguinte, que o log de A na base 10 é igual a 3,8. Ou seja, pela definição, né, base, que é 10, elevado ao logaritmo, 3,8, é igual a o logaritmando, que nesse caso é A. Isso quer dizer que A vai ser igual, de acordo com a tabela, 10 elevado a 3,8 dá 6.310. Como você tem que a dose é 1 miligrama para cada 100 centímetros quadrados de área, esse valor aqui é a área justamente, né? Em centímetros quadrados, então eu vou dividir isso aqui por 100 para achar a quantidade, o valor da dose. Duas casas decimais. 100, duas casas decimais, então dá 63,1. Então a dose tem que ser de 63,1 mg, miligramas. As outras ficam aí para vocês resolverem. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aí. Até a próxima. Então, a gente estava vendo as definições de logaritmo, ficou faltando uma pequena parte. Né? A gente fez a definição de logaritmo, que é log, logaritmo de b na base a igual a c, se somente se a elevado a c é igual a b. Aí tem as condições, né? A e b positivos e o a diferente de 1. Ficou faltando falar do cologaritmo, que é o inverso do logaritmando. Por definição, se você tiver o logaritmo de um número qualquer d em uma base qualquer a, o oposto desse logaritmo, né, nessa base, será o inverso do logaritmo. O cologaritmo, na verdade, será o inverso de d, né, o inverso do logaritmando.
Então, basicamente, é só você trocar o sinal. O cologaritmo de D na base A é menos o log de D na base A. Esse menos aqui, ó, ele sai daqui de cima do expoente do D. Então, na verdade, é o log de D elevado a menos 1 na base A. Quando você inverte, né, D elevado a menos 1 é igual a 1 sobre D. Então, é daí que sai aquele negativo lá. Esse negativo aqui, que aparece aqui, é justamente do inverso do logaritmano. Você inverte ele, transforma em potência, a potência multiplica o logaritmo, que é uma propriedade. Então, se pede para você calcular o cologaritmo de um valor, é só você trocar o sinal menos o logaritmo desse mesmo valor. Perceba que só mudou o sinal, né? Menos o logaritmo de D na base A. Então, por exemplo, se eu peço para você calcular o cologaritmo de 8 na base 2, você vai colocar aqui colog de 8 na base 2 vai ser igual a menos o log de 8 na base 2. Aí você usa as propriedades e calcula o logaritmo aqui. Menos, fatora 8, né? Então, isso aqui é o log na base 2 de 2 elevado a 3. Vou colocar a base aqui. Então, isso aqui é menos 3, porque o expoente multiplica o logaritmo, não é isso? Vezes o log de 2 na base 2 é 1. Então, isso aqui é 3 vezes menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3, né? Eu vou colocar aqui todas as partes. Aí ficam essas outras aqui para vocês usarem a mesma ideia e calcular o logaritmo aí. Até a próxima aí. É isso que estava faltando essa parte.